Olá, estamos no 2800 Almada, Conversas do Lado Certo, um podcast da CDU, e hoje a questão vai ser o movimento associativo, as coletividades, o seu papel, os seus problemas, e começamos já com números que não acertam. Há quem diga que existem 600 coletividades entre formais e informais no Conselho de Almada. No livro dos 50 anos do movimento associativo dizem que há 217 coletividades, presume-se que as formais, 2.852 dirigentes e fazem um trabalho que seria equivalente a 6 milhões de euros anuais. E estamos a falar apenas dos dirigentes, não estamos a falar do trabalho de todos os sócios e das pessoas envolvidas. De facto, o movimento associativo tem uma grande importância em Almada, já lhe chamaram a capital do movimento associativo, e a nossa conversa vai ser sobre tudo isto e vou passar a apresentar os presentes. Do lado esquerdo, do meu lado esquerdo, tenho o Diogo Salvador do Estuário, que não é uma coletividade formal e, apesar disso, faz muito trabalho, portanto, quer dizer, está por baixo da estatística, mas faz um imenso trabalho. Tenho a Andreia Santos, da Almada Atlético Clube, a primeira dirigente mulher de uma coletividade esportiva em Almada. Tenho também o Luís Palma, vereador da CDU, e o Sérgio Pratas, da Confederação Portuguesa das Coletividades de Recreio e Desporto, Cultura, Recreio e Desporto, já estava aqui, e também do Observatório do Movimento Associativo. Talvez começasse pelo Sérgio e a perguntar-lhe o seguinte: há alguns trabalhos sociológicos, por exemplo, do Putman, que é jogar bowling sozinho, que falam que há uma transformação social muito grande que foi agravada pela pandemia e que hoje existem cada vez mais pessoas, até jovens, isolados. As coletividades estão em risco? Muito obrigado pela pergunta. Queria cumprimentar todos os participantes neste podcast, agradecer o convite e queria, sobre isso, dizer o seguinte: as coletividades têm, para responder a essa pergunta, é preciso ter aqui se calhar fazer aqui uma nota de contexto. As coletividades existem há mais de 200 anos e já passaram por não uma crise, nem duas, nem três, mas de facto muitas situações de crise. Bom, e aquilo a que nós assistimos ao longo destes mais de 200 anos é a um processo natural de crescimento. E este processo natural de crescimento não foi minimamente afetado nem pela crise económica e financeira de 2011, 2014, nem pela pandemia, nem pelas outras crises. E, portanto, os vários estudos que têm vindo a ser feitos em Portugal nos últimos anos, e hoje enfim, na introdução percebi a questão sobre a Almada, mas a verdade é que em Portugal durante muitos anos nós não sabíamos quantas coletividades é que existiam, tínhamos uma ideia, mas não sabíamos, até que o INE começou efetivamente a fazer contas satélites de toda a economia social e a partir daí começámos a ter números mais rigorosos. É evidente que existem do ponto de vista formal, das que estão constituídas do ponto de vista formal. E as contas satélites têm sido feitas nos últimos anos e sempre com a mesma, enfim, confirmação, que é a de que, apesar destas várias crises, continua a crescer. Apesar da pandemia, o movimento associativo continuou a crescer. Teve, obviamente, durante o período da pandemia, um período difícil, muito difícil. Houve associações que encerraram fruto do contexto da pandemia, mas a verdade é que imediatamente a seguir, assim que se começou a respirar, eu acho que foram as coletividades que, no vosso caso, como estávamos a falar há pouco, foi mesmo durante a pandemia, mas no caso, enfim, falando do país, foram as coletividades que ajudaram a ultrapassar as consequências, enfim, muito negativas que a pandemia trouxe. Foram ajudando muito rapidamente, voltaram à atividade, as pessoas voltaram a participar, voltaram a fazer teatro,
a participar nas bandas, nas iniciativas, etc, etc, e portanto a normalidade do ponto de vista do funcionamento destas mais de 33.000, já agora que estamos a falar de números, lançar este número, em Portugal existem mais de 33.000 coletividades de E é cultura, recreio e certamente ligado desporto. a Cristo, né, ao Cristo Rei. É. Não pode mudar muito agora, porque é de facto um número muito, muito redondinho. Mas nós estamos a falar de mais ou menos metade da sociedade civil em Portugal. Metade são coletividades de cultura, recreio e desporto e que estão espalhadas em cada cantinho deste país. Há associações, há cooperativas, há IPSS que só existem em determinados sítios. Coletividades existem mesmo onde já não existe mais nada e elas mantêm-se lá. E, portanto, eu diria, para terminar e para concluir, que, apesar das muitas crises, este movimento associativo popular continua fortíssimo em Portugal e continua a crescer e continua, de facto, a ter uma função social ao nível da coesão social, territorial, da democracia cultural, do bem-estar das populações e da saúde, etc, etc, absolutamente excepcional. Muito obrigado. Devo dizer que a regra é que se podem interromper e falarem sobre o assunto que cada um de vocês vai falando, mas eu ia colocar uma questão à Andreia. É de uma das coletividades mais antigas da Almada, já tem um historial grande. Não há uma alteração das características das coletividades, isto é, nas coletividades de desporto não há, a certa altura, uma transformação de uma espécie de os atletas são consumidores e depois a direção é que é da coletividade, isto é possível manter o espírito das coletividades, da participação dos atletas nas decisões, da participação dos sócios, do trabalho. Qual é, enfim, a experiência que vocês têm? Olá, bom dia. Para já Bom dia. agradeço o convite. Bem, realmente o Almada Atlético Clube tem 82 anos de história, não é? Já passaram por lá grandes nomes, não é? De atletas, não só no futebol como também em handball. Nós somos um clube muito forte em handball. Em relação à pergunta que me fez, sim, primeiro porque o clube é dos sócios e só eles é que podem ditar as regras. As direções, neste caso a nossa direção, faz tudo o que é inerente à direção, mas tudo o que são decisões mais concretas do clube passam sempre pelos sócios. Em relação aos atletas, nós tentamos sempre que eles façam parte de tudo o que envolve o clube. Ok? Tudo o que são iniciativas, por exemplo, nós temos uma coisa que fazemos que os atletas mais velhos têm que ir ajudar os escalões mais jovens. Porquê? Os escalões mais jovens querem sempre ir aos séniores. Portanto, nós ao integrar séniores ou júniores nos escalões mais pequeninos, a dar treinos, a dar ajuda, faz com que eles cresçam todos juntos e faz com que nós apostemos muito na nossa formação, que é algo que hoje em dia não acontece. Se nós formos ver os grandes clubes, quase nenhum tem atletas da formação, porque vão buscar fora e os nossos depois vão para casa. Nós costumamos dizer que nós tiramos muitas crianças da rua, ao contrário daquilo que as pessoas pensam. Os atletas, e ao contrário também do que pensam, eles gostam de regras, ok? Os meninos gostam de regras. E quando estão nestes sítios, eles cumprem. E então o futebol, as modalidades, quando nós conseguimos resgatar esses meninos da rua, quando eu digo da rua é de fazer o que não devem, de andarem à deriva, eles vão para os clubes, interessam-se por aquilo, porque nós acabamos por ser uma pequena família, né, pequena grande, e faz com que eles comecem a ter regras, disciplina. Quantos atletas é que têm? Neste momento nós temos à volta de 280 atletas, E sócios? sócios. Isso foi uma pergunta muito má. Então, Nós tínhamos à volta de 500 sócios, nós fizemos a renumeração dos sócios e ficámos com pouquíssimos, ficámos com 200 e tal sócios, porquê? Pagantes, ok? Porque por norma as coletividades têm sempre muitos sócios, principalmente os que morrem, os que já não fazem parte, os que não pagam cotas. Portanto, é fácil dizer, eu tenho 1000 sócios, ok. Quantos já morreram? Quantos pagam? Quantos não pagam? Portanto, efetivos, mesmo neste momento, nós temos à volta de 200 e poucos sócios, pagantes, ok? e há perspectiva de aumentarem? Sim, porque nós com o nosso projeto, o novo projeto que nós vamos ter um projeto muito grande, que irá comportar um mega ginásio. Nós iremos ser o maior complexo desportivo com ginásio da Península Ibérica. Iremos ter 2 campos, um por cima do estádio que terá a vista completa sobre o rio. Tudo novo, ok? Uma parceria entre o Almada e a Supera.
E aí sim, nós acreditamos que nós vamos ter mais sócios, mais atletas. Isto foi perspectivo de futuro. Neste caso de como é que nós poderíamos ganhar mais atletas? Seria ou com o ginásio, os pais, quando vão fazer ginásio, onde é que metem os meninos? Não é? Neste sentido, eles vão ter que colocar, se calhar, numa atividade. E nós estamos mesmo ali, nós temos handball, temos futebol, queremos crescer mais nas modalidades e daí crescer também em número de atletas. Daí nós querermos crescer não só em atletas como em sócios. Os sócios da Almada já são muito antigos. Nós temos sócios, um sócio mais antigo tem 98 anos, sócio fundador ainda é vivo, número 1. Mas a nossa massa associativa já é de mais idade. O que nós queremos realmente é que venham pessoas mais jovens e principalmente ajudem os clubes. Há bocadinho ouvi bem, hoje em dia ninguém faz nada de graça, ninguém faz nada por amor à camisola, ninguém faz nada para ajudar o próximo. Quase ninguém. Não, era isso que eu ia dizer. E os poucos que há, que somos nós, fazemos trabalho de 10, com muito gosto, com muito orgulho. Principalmente para vermos as crianças e não só a crescer e a serem felizes, porque competir é bom, mas ser feliz é muito melhor. Então nós apostamos na felicidade deles e quando eles estejam a fazer o desporto que for, não interessa ganhar ou perder porque faz parte, interessa que eles sejam felizes no que estão a fazer. E é isso que eu acho que nós, as coletividades, independentemente das idades, queremos. É que quem faz o desporto, quem faz dança, quem faz música, seja o que for, seja feliz. Porque é aquilo que cada vez nos falta mais, não é? É nós termos amor para com o próximo e sermos felizes naquilo que fazemos. E o Almada tende a fazer isso, a sermos todos um bocadinho felizes. Diogo, o estuário está numa zona que foi uma zona fabril, operária, de Lisnave, etc., onde havia algumas coletividades que tinham esse historial. Vocês surgem em 2016, 17, portanto a carta mandou em 2016 de fundação. O que é que vos levou a criar uma coletividade numa altura em que elas pareciam que não estavam a ser criadas, mas estavam, de alguma forma, a envelhecer? Bem, muito bom dia a todos. Ou seja, nós quando chegamos à nossa rua, ou seja, nós éramos daqui da Margem Sul e mudámos-nos para ali devido à proximidade de Lisboa. Não conhecíamos bem a zona e depois de passarmos lá algum tempo, eu tenho 3 filhos, a maioria das pessoas que fazem parte do estuário coletivo têm miúdos e são de diferentes áreas de profissionais, ou seja, ou seja, temos muitas valências inatas, porque são as pessoas próprias que têm as suas capacidades já muito bem definidas e conseguem aplicá-las localmente. Ou seja, e porquê que começámos a fazer isto? Porque vivíamos numa zona muito envelhecida, ou seja, não existiam crianças na rua e as crianças que existiam agora eram as nossas, que estavam num contexto pouco saudável, ou seja, a rua em si não era muito amigável, não convidava ninguém a ir para lá para baixo brincar. Ou seja, e a partir de determinada altura, depois de muitas conversas, decidimos, ok, como é que conseguimos melhorar o espaço em que nós vivemos? Ou seja, a nossa zona local e que tem um impacto direto no nosso dia a dia. Então, nesse sentido, como tínhamos em 2008 nasce o nosso primeiro filho, Simão, que joga handball no Almada, no sub-18, jogou ontem contra o Belenenses. Temos, infelizmente. Mas jogaram bem, É isso então que jogaram importa. muito melhor, ou seja, vimos vimos a evolução da equipa. Eu posso falar assim um pouco à vontade porque tenho a minha segunda filha, a Margarida, joga no Ginásio Clube do Sul, também handball. No antigo Ginásio Clube do Sul, que já não se pode dizer, agora já se pode, ou seja, e foi por eles, basicamente, por nós vermos na prática, isto não tem nada para eles. Este espaço exterior que está aqui não está construído à medida deles. E também com algum contexto de pessoas que nos ensinaram muito e que nos vieram explicar uma série de coisas, criámos a Cidade das Crianças e o Contraste exatamente para isso. Como é que seria um dia em que a cidade estivesse construída à medida das crianças? A bitola das crianças é super libertadora. O que nós fizermos que seja seguro para uma criança vai ser seguro para um idoso, vai ser seguro
para nós que ainda temos a mobilidade toda e temos as capacidades todas, ou seja, e essa transformação do espaço, que era através da implementação do jardim, ou seja, o jardim feito especificamente para as crianças utilizarem, para se perderem no meio dos arbustos, crianças pequeninas, ou seja, que 2 anos, 3 anos, que vão para lá brincar. Construímos uma biblioteca exatamente para isso, uma biblioteca e um banco. Os miúdos vão sozinhos, vão buscar os livros e sentam-se. Ou seja, criar este espaço era o nosso objetivo. E continuamos, ou seja, fomos construindo coisas com as pessoas que lá viviam, que lá vivem hoje em dia. Ou seja, temos muita sorte de viver num sítio com pessoas extraordinárias, pronto, muitos artistas que dão, ou seja, dão do seu trabalho para a comunidade, ou seja, criaram um mural, a biblioteca, ou seja, um conjunto de serviços para as crianças que não existiriam de outra forma. Um pouco aquela coisa de se não fizermos nunca vai acontecer. E daí para a frente fomos sempre fazendo coisas. Tivemos dificuldades normais, mas nunca desistimos e, ou seja, ver o resultado hoje em dia de ter os nossos miúdos, mais de 40 miúdos envolvidos na construção das festas que fazemos, ou seja, nos dias de festa, eles andam por lá a correr e buscar coisas, têm as suas bancas, têm um mercado e eles sentirem-se integrados e nós temos o logotipo e temos as t-shirts e estas coisas todas com uma identidade muito vincada, não é casual. Ou seja, é mesmo para criar um sentido de pertença ao local onde habitamos. Nós temos alguns hábitos esquisitos, ou seja, vamos limpar o lixo do jardim, que é uma coisa que habitualmente qualquer cidadão não faria. Nós fazemos porque nos responsabilizamos pelo espaço. Fizemos uma ocupação informal do espaço, informal relativa, porque nós já somos proprietários de um imóvel na zona, portanto já pagamos IMI, portanto temos direito ao usufruto do espaço em segurança e em condições, e é nesta ótica que continuamos a trabalhar. Por isso não somos associação, ou seja, porque sentimos que todos nós já temos o direito à rua, as crianças principalmente, eu não estou a inventar nada, está na Constituição, as crianças têm o direito a brincar, os adultos têm o direito ao desporto, ou seja, e há muita coisa vertida na Constituição, e fala-se muito em alterar a Constituição, e até agora a questão do lei do trabalho, igualmente, mas eu não os vejo proporem coisas Para melhorar. operacionais para melhorar o dia a dia e faz muita confusão. Então, nós gostamos muito de pôr o dedo na ferida desta forma. Eh, Luís Palma, um dos problemas, por exemplo, que o estuário coloca, que portanto não é uma associação formal, é o relacionamento com o poder autárquico, tanto Câmara como Junta de Freguesia. Isto é, por exemplo, em relação ao jardim, a Junta de Freguesia e a Câmara não têm atuado de forma de limpar, porque consideram que eles colocaram lá um jardim sem pedir autorização e não têm que ter apoio. Há alguma forma da Câmara ser um dinamizador de um movimento associativo, sem pretensões de dominar o movimento associativo, mas ajudando o que as pessoas fazem? O que é que pode ser a atuação da Câmara nesse sentido? Eu começo por cumprimentar a todos os presentes e agradecer o convite para este nosso podcast. A responder de uma forma muito direta à pergunta que colocas, naturalmente que nós sentimos que estamos numa fase da nossa vida coletiva em que necessitamos mudar aqui um conjunto de mentalidades, mentalidades essas que numa outra perspectiva nos têm levado a um caminho que não é aquele que nós desejamos. E portanto nós temos aqui exemplos de todos os presentes neste podcast
que de facto, quer pela sua intervenção individual, quer depois numa perspectiva mais alargada e coletiva, têm feito a diferença e têm mostrado qual deve ser o caminho e, portanto, qual deve ser o pensamento que devemos ter para nos envolvermos todos numa cidade que queremos que seja cada vez melhor, em que os direitos que estão consagrados na Constituição sejam efetivamente uma prática e, portanto, que façam parte mesmo do nosso dia a dia. E, portanto, temos aqui exemplos muito significativos e aos quais os poderes públicos, e neste caso o poder local, deve dar a mão como um irmão que nós dizemos muitas vezes, e sentimos-lo, não é? Que o poder local democrático e o movimento associativo popular são poderes locais, um mais institucionalizado, e outro que faz parte de uma rede que deve estar de facto sempre ao serviço de toda uma comunidade e de uma sociedade. Eh, Claro que nós, quando olhamos para o espaço público, sentimos que ele não está adequado nem às pessoas mais idosas, nem aos cidadãos portadores de deficiência, se calhar muito menos ao direito que as crianças têm de brincar e ter um espaço para que sejam felizes e que se possam descobrir e que possam efetivamente sentir-se bem e estar com o outro. Aliás, o professor Carlos Neto diz: desconfiem sempre de uma criança que não tenha os joelhos esfolados. E portanto, e é verdade. Hum. Portanto, uma criança que de facto não experimente, que não caia, que não se levante, que não saiba como é que há de ajudar o outro também a levantar-se, que não partilhe aquilo que é a sua infância, não é? A infância é fundamental na formação do indivíduo. E, portanto, todas estas instituições, de uma forma mais formal ou informal, são parceiros de referência e que nós devemos sempre estar à altura de conseguir ajudar. Não será o poder local que vai dominar o movimento associativo, nunca a história disse isso. Aliás, o movimento associativo surge precisamente quando a sociedade está em crise, portanto, não é o movimento associativo que está em crise, é a sociedade que está, e o movimento associativo surge como resposta para colmatar essas dificuldades. E o movimento associativo faz um trabalho que merece todo o apoio, que é aquele que um município, por exemplo, ou que uma freguesia não consegue realizar. Deixa-me só Deve, perguntar-te uma coisa. Não deveria haver, por exemplo, não sei se existe ou não na estrutura, mas uma estrutura, nem que fosse informal, eh, que juntasse um movimento associativo todo do concelho e que pudesse discutir as prioridades de investimento em grande parte das áreas, porque há muitas áreas em que o movimento associativo faz as políticas públicas, é ele que permite a existência do direito ao desporto, permite a existência do direito à cultura, que objetivamente não pode ser centralizado. Não, o que é que poderiam ser as políticas da Câmara nesse sentido? sim, ainda ontem, precisamente aqui nesta sala, falámos nisso, haver um fórum do movimento associativo almadense, ou um conselho municipal do movimento associativo, onde estivessem todos, independentemente das suas áreas de intervenção, que se bem que há coletividades que têm várias áreas de intervenção, há coletividades que têm só a cultura, outras têm só o desporto, mas depois há as que têm tudo isto e outros, não lhes queria chamar serviços, porque se calhar também a perspectiva do cidadão hoje em dia, o que também não tem ajudado muito o movimento associativo, é precisamente considerar que um clube, uma coletividade, uma associação é um prestador de serviços. E pode sê-lo, mas a sua essência não é essa. Eu, por Deve acaso, ter mais eu tenho alguma essa coisa. discussão Para até no quê? trabalho. Para desenvolver esse sentimento de pertença. Sim, Mas sim, sim, Eu sim. sim. tenho essa discussão até no trabalho. Ou seja, é muito importante definir o que é um serviço, o que são operações, separar as coisas, o Uhum. que é um projeto. Ou seja, e embora a gente possa utilizar a nomenclatura e a semântica de serviço, não temos obrigatoriamente de associar a negócio, nem a lucro. Ou seja, e esta distinção é útil porque nos permite utilizar ferramentas de serviço, ou seja, tecnologicamente mais adaptadas e feitas à nossa medida, sem entrar na ótica comercial ou seja, é como, por exemplo, para mim é útil dizer que temos um jardim que é um serviço público lá para as crianças, ah, Um só espaço comum. porque eu consigo depois, por baixo desse serviço, dizer, ok, eu para garantir este serviço tenho que ter A, B, C, D, a diferente
lista de compras para o serviço funcionar. Como um clube de futebol tem que ter um campo. Ou seja, se eu Não conseguir. obrigatoriamente. Pronto, eventualmente não, mas ou seja, ah, nós só por ser um termo vá mais de negócio, não quer dizer que não possa ser aplicado numa associação para ela funcionar melhor. E ou seja, eu aproveitar tudo o que já existe para fazer dinheiro, para fazer negócio, mas em vez de ser a finalidade de negócio, é para criar serviços e espaços públicos melhores. Nós fazemos isso com plantas. Eu especificamente gosto muito de plantas, então trato de criar serviços com plantas porque respondem a uma série de coisas Portanto, investir no melhoramento do espaço comum, do próprio humanização fim do espaço, ou seja, nós somos muito idiotas, nós temos muitas ideias, vá, e queremos humanizar os espaços onde habitamos. Ou seja, Sérgio, só nesta posso só na dar sequência, não uma outra é nesta linha de raciocínio. Uma das coisas do movimento associativo, que estava aqui o Diogo a falar, é criar espaços comuns. E espaços comuns implicam o envolvimento de todos, não como indivíduos separados, mas como coletividade. Um dos problemas que a nossa sociedade tem é que parece ter traduzido todos os problemas a questões individuais. Toda a gente é indivíduo, toda a gente é consumidor, mas não há um certo sentido de coletividade como as coletividades. Tu estavas a dizer que tinha aumentado o número de coletividades no país, para um número bíblico de 33 mil, mas não, mas digamos, isso não vai contra a ideia que nós temos que mesmo nas coletividades há um processo de individualização que não é devidamente combatido? Sem dúvida. Só um pequenino Sim, à parênteses na vontade. sequência, para dar uma perspectiva Sim. diferente daquilo que estávamos aqui a conversar, porque eu acho que é um tema que surge cada vez mais das coletividades na perspectiva da prestação de serviços. Vamos lá ver, as coletividades, como qualquer associação, têm uma dimensão económica, sempre tiveram, não é? E, portanto, sempre fizeram coisas que procuram dar resposta às necessidades coletivas que existem. A sua razão de ser é um bocadinho esta. Agora, há essa perspectiva que tem uma dimensão económica, mas não visa o lucro. Aquilo que as move não é o lucro, não é? E, portanto, enfim, procuram, obviamente, ser eficientes, ser eficazes, ter impacto no que fazem. Bom, e quando chegam ao final do ano, se o resultado for positivo, o que fazem é reinvesti-lo na sua atividade, nas suas comunidades, naquilo que fazem. O problema que se coloca hoje, eu acho que não é na perspectiva da coletividade, é precisamente a questão destes valores da separação, do individualismo, que levam a que as pessoas que participam na coletividade, muitos associados, as pessoas, os miúdos que vão, os pais dos miúdos, etc., é que muitas vezes olham para a coletividade não na perspectiva da construção coletiva das respostas, mas mais numa perspectiva de consumidores. Portanto, eu vou ali para o futebol, mas posso estar ali como posso estar no ginásio ou noutra coisa qualquer. Pago a minha mensalidade e, portanto, quero é o meu serviço, não quer saber de mais nada. E, portanto, o risco é exatamente esse, ou seja, e respondendo diretamente à pergunta, é óbvio que este movimento associativo que tem os seus valores construídos ao longo de todo este tempo de existência e que passam fundamentalmente por três coisas: procurar construir uma sociedade mais justa, a democracia, o funcionamento democrático, isto existe desde os primeiros dias do movimento associativo, e a solidariedade e o trabalho coletivo, que são os valores deste movimento associativo. É evidente que estas associações são contaminadas por aquilo que está à volta. Eu, por exemplo, estava a olhar aqui para, enfim, temos aqui uma presidente mulher. Um dos problemas que nós temos no nosso movimento associativo é temos muitos jovens e muitas mulheres a participar na vida destas associações, mas depois, quando fazemos o estudo ao nível daquilo que é a estrutura dirigente destas associações, verificamos imediatamente que há um déficit de participação, quer de mulheres, quer de jovens. E, portanto, estas associações continuam a ser hoje
hoje, claramente lideradas e dirigidas por homens e homens mais velhos, não é? Homens e homens mais velhos. Esta é a realidade do nosso país. Bom, e em relação, por exemplo, à participação das mulheres, é muito interessante olhar para a evolução que houve desde o 25 de Abril. A seguir ao 25 de Abril, as mulheres não estavam em lugares dirigentes. Há um estudo de 89 que concluía que em Portugal havia 2%, em 89, portanto já passado uns anos depois do 25 de Abril, havia 2% de coletividades no nosso país cujo presidente da direção era mulher, 2%. Hoje são 23%, portanto há uma evolução muito significativa, mas ainda são 23%, mas que é fruto naturalmente de todo o contexto social, político e toda a transformação que foi acontecendo. Agora, para terminar, é evidente que as associações são, há muitos, outro problema que nós temos, a participação dos associados nas Assembleias Gerais. Nós fazemos Assembleias Gerais, temos 500 associados e vêm 20. Participam 20 na Assembleia Geral. Do ponto de vista da democracia interna, do ponto de vista da participação, etc., é evidente que isto é uma fragilidade e os associados colocam-se às vezes numa perspectiva de epá, eles fazem, eles estão lá, os dirigentes resolvem, portanto não temos que nos preocupar com isso. A vossa experiência é muito interessante porque no fundo é construída por todos e não tem Fizemos algumas batotas Foi? para fazer funcionar. Ou seja, na prática tínhamos acesso a ferramentas WhatsApp e ferramentas digitais que nos permitem juntar as pessoas em determinados grupos por temáticas e organizamos-nos muito mais facilmente. Outra vertente foi criarmos dinâmicas locais, ou seja, a partir do momento que estávamos a melhorar os espaços, estávamos a melhorar os espaços para os nossos miúdos, mas também para nós. Claro. Ou seja, então neste momento existe um conjunto de serviços diferentes, ou seja, barbeiro, café, uma galeria de arte contemporânea, um estúdio de artistas plásticos. Então, daqui a pouco estão a emitir uma moeda em Cacilhas, É. uma moeda local. Já falámos disso. Mas foi durante a pandemia que estávamos com muita força e com muita vontade. Havemos lá falar e nem fomos nós que começámos este tema, foi a Câmara em 2015, no âmbito quando fizeram o metro, depois no pós-COP 2015, havia uma série de medidas extraordinárias, como o piso gerar energia na Cândido dos Reis. Chegou a ser um projeto proposto na sequência da participação da Câmara de Almada na COP 2015. Outra vertente que também saiu dessa COP foi a moeda local da Almada, com um formato, pronto, fosse o que fosse, pronto, digital. Nós falámos disso, sem dúvida, porque se aplica e facilmente seria implementável, existem algumas dificuldades, mas que são ultrapassáveis se houver cooperação entre os intervenientes corretos. Já falámos sobre isso, mas é um daqueles projetos que são mais difíceis de convencer, porque têm detalhes mais técnicos mas é possível. De qualquer forma, agora perdi aqui o contexto do que ia dizer, eu mas depois queria só força, acabar força. o meu raciocínio, mas obrigado por essa. Não, e para terminar, só para dizer isto, de facto, as associações na sua dinâmica e na sua vida são obviamente influenciadas por aquilo que está à volta, mas a ideia que eu queria passar é que este grande movimento associativo também influencia tudo o que está à sua volta, com os seus valores, com a dinâmica que tem, com aquilo que faz, e um dos seus valores fundamentais é precisamente o valor do construir em coletivo. E quem participa, sobretudo ao nível dirigente, ao nível dos associados, isto é óbvio que não é tão forte e às vezes não há uma ligação. Agora, quem participa, quem realiza, quem está em funções dirigentes, vai construindo dentro de si este sentido, porque isto é um sentido. O sentido de que quando construímos coletivamente, conseguimos ir muito mais longe do que quando construímos individualmente. Deixa-me falar aqui com a Andreia. Andreia, estão inseridos num projeto enorme de alargamento e há de facto um problema grande nas nossas vidas, não é? As nossas vidas não estão feitas
para nós termos participação social, cultural ou associativa. Cada vez mais a gente precisa de 2 empregos, 3 empregos, não há apoio às crianças para onde estarem, no fundo as nossas vidas não são feitas nem para ter crianças, nem para ter uma vivência associativa. Como é que é possível? Como é que têm contrariado isso e Uma boa pergunta. como é que fazem esse milagre? É mesmo um milagre. Primeiro que tudo, cada vez é mais difícil nós encontrarmos pessoas que queiram fazer associativismo. É muito difícil, ok? Entrar para uma direção pior ainda, porque a direção acarreta um monte de problemas, não é? Nomeadamente financeiros, porque nós temos que fazer a multiplicação do dinheiro, que não existe. A realidade é esta. Cada vez temos menos apoios, cada vez temos menos ferramentas para trabalhar. Quando nós encontramos pessoas que queiram trabalhar connosco, é realmente a gente desdobra-se. O que é que prejudicamos? Que é sempre em casa. Os nossos maridos ou mulheres, sim. os nossos filhos. Isso é um preço, sim. É um preço alto que nós pagamos em prol do outro. Porque nós não ganhamos nada, pelo menos eu falo por nós, nossa direção e a maior parte das pessoas que estão realmente no associativismo por amor, nós não ganhamos nada, só dores de cabeça, cansaço, ganhamos mais inimigos do que amigos e os poucos amigos que temos, perdemos. Porquê? Porque quando não vamos É um quadro. Nós ganhamos, pronto. Há outro, pronto. Nós vocês temos ganham, ganho pronto, e mas amigos, porque é diferente, que é vocês uma não são coisa. tão institucionais como Sim, nós, não é? Nós Exatamente. estamos inseridos num grupo grande de desporto, não é? Nós temos vários clubes aqui à nossa volta, a massa associativa é grande, toda a gente lida uns com os outros, as decisões são feitas para ser tomadas, boas ou más são feitas para ser tomadas, nós temos que arcar com as consequências das mesmas e quase sempre nunca vai de Impossível encontro. agradar. Não, é Impossível impossível. agradar. Portanto, nós fazemos uma. Tá bom, não, afinal não está. E o que é que acontece? Acabamos por criar clivagens enormes entre sócios, entre dirigentes de outros clubes, o que eu não posso, não posso queixar muito, porque tenho aqui uma boa relação com alguns clubes da nossa cidade e fora dela, mas cada vez é mais difícil porque cada vez somos menos. O que é que acontece? Por exemplo, eu na minha direção tenho 7 mulheres, mas eu fiz questão de ter 7 mulheres. Eu quando fui para a direção do Almada Atlético Clube eu era uma mulher, no meio de 12 homens. Ok? Portanto, eu quando foi-me proposto pelo antigo presidente, João Vieira, a ser presidente do Almada Atlético Clube, algo que o meu marido não achou piada nenhuma, como é óbvio. O meu marido está no Almada, é filho do Almada Atlético Clube, foi jogador, é treinador. Disse que eu era maluca, porque ia ganhar uma grande dor de cabeça. E eu achei, não, com força toda. Quando de repente entrei, disse, ui, o que é isto? Mas lá estamos nós. Uma decisão que eu tomei logo foi, eu quero mulheres na minha direção, não desfazendo os homens, tá bom? Mas as mulheres são mais focadas. Como é que eu hei de explicar? Nós mulheres, quando é para ir para ali, é para ali, ok? O homem, É uma questão de equilíbrio. Tudo é adaptável a cada nós estamos aqui a situação. falar em situações distintas. E E nós lidamos com muitos homens, como eu já disse, eu tive uma direção com 12 homens, sei perfeitamente bem o que é trabalhar com 12 homens, que hoje é uma coisa, amanhã já é outra. depende. Hoje dizem-me que sim. Estamos a ser preconceituosos. Não, eu acabei de dizer, não é nada contra os homens. E graças a Deus que nós temos homens e que nos ajudam imenso. E a minha direção é fantástica em termos de homens, porque eles são super solidários connosco. Aliás, eles às vezes dizem-me assim, Andréia, nós não só não vamos embora por tua causa, porque se não fosses tu, a gente já tinha largado isto. Eu disse, obrigada. Eu digo, obrigada a Deus que eu sou mulher. Porque é muito difícil. Mas isto para dizer o quê? Não desfazendo os homens, porque eles são muito importantes, muito mesmo, em tudo, Somos ok? todos. E até mesmo em Nós termos somos de. Como é que eu hei de explicar? Em termos de. No mundo do futebol, por exemplo, que nós mulheres somos 1% neste momento, não é? 1%. Ter homens que saibam dar os valores às mulheres como presidentes, mas que nos façam esse trabalho e que tenham aqui alguma sensibilidade a tratar com outros clubes, para nós é muito importante, ok? E eu, por exemplo, tenho na minha estrutura uma pessoa que já foi presidente do Almada, que é o Sr. João Fialho, me ajuda imenso. Ele conhece toda a gente e ele faz esse trabalho por mim, ok? Ele quando vai a um jogo, ele trata com árbitros, ele trata, porque ele conhece toda a gente. Não desfaz a minha posição, porque eu acho que nós não temos que manter e dizer porque eu é que sou presidente, eu é que tenho que falar, não. Todos nós sabemos os nossos lugares, há uma linha que separa, portanto, e ele faz esse e muito bem. Mas as mulheres, eu fiz questão
Exatamente porque nós, neste caso, na minha direção, somos assim muito, é para fazer, é para fazer. E a linha é esta. E às vezes, ai, Andrei aos homens, ou Andrei, E como é que conseguem isso? Porque as mulheres têm, não estou a dizer que é um problema das mulheres, mas é um problema da sociedade, têm uma dupla jornada de trabalho, não é? Isto é, têm uma ocupação maior em casa e com os filhos e com a gestão da Eu aí casa. chamo de isso é ponto de tão ordem à mesa, Não, porque lá mas em fácil. casa não é assim. Nós eu dividimos não estou a igualmente. dizer do ponto de vista individual, eu estou a dizer do Sim, ponto de vista social, Genericamente, ok. genericamente as mulheres Ok, têm sim. é uma dupla fácil. Carga jornada com de os filhos. trabalho. No meu caso, Sim. no meu caso e todas as, neste caso, as mulheres que estão comigo, temos bons maridos, que não é mau, muito bons maridos, boas avós. As avós são fantásticas nas nossas vidas, as avós que ficam com os netos, fantásticos, e os avós também. E temos uma coisa boa, pelo menos nós fazemos isso, nós inserimos os filhos no projeto. O que é que acontece? Eles adoram ir para os clubes, ou para os clubes, ou seja para onde for, adoram. A minha filha tem 8 anos. Ontem houve um jogo. Ela, assim que chegou ao jogo, com 8 anos, a bancada do Almada estava calada. Ela chegou, só logo a gritar pelo Almada. Almada! Aquela bancada. Portanto, nós também Hum. temos que saber dançar consoante a música. Portanto, e se a nossa música nos leva para ali, nós temos que dançar com ela. Então, eu inseri as minhas filhas, uma já tem 23 anos, já não me liga nenhuma. Portanto, nós, e nós temos que inserir também, não só a nossa família, os nossos filhos, no contexto onde nós vivemos. E nós mulheres mais ainda. Porque nós, para crescermos, precisamos de um suporte. Ok? Nós mulheres, como você disse muito bem, é muito difícil nós vingarmos neste mundo. Muito difícil. E então, ou nós temos aqui uma força interior muito grande e dizemos não, não me vergam, ou então nós desistimos a meio do percurso. Como isso não faz parte, e eu cada vez acho que as mulheres cada vez estão mais integradas, com mais força, cada vez arranjamos mais soluções para os nossos filhos, para as nossas casas, para os nossos maridos, mostramos aos nossos maridos que também nós somos capazes e eles entendem e acompanham-nos. Portanto, eu acho que isso não é um problema. Isto é uma vantagem, porque crescemos todos juntos e acho que as mulheres realmente têm que começar a integrar mais, porque o associativismo é feito de muitas mulheres, atenção, Hum. muitas. Ou porque costuram, ou porque pintam, ou porque são dirigentes, dirigentes, por exemplo, para acompanhar equipas. São muitas mulheres. Antigamente era quase mulher, hoje em dia já há mais homens, que acompanham as equipas, que vão para os pais. Hum. Os pais é que integram estes dirigentes, ok? Vão com as equipas dos filhos e fazem tudo o resto. Portanto, eu acho que é muito, muito importante o fator mulher nas direções, não tem que ser presidentes. Direções, e que mostrem que nós também conseguimos. É possível ser presidente e dirigente, sendo mulher, filha, é tudo possível. Paula, o que é o projeto da Casa do Movimento Associativo? O que é que pode ajudar o movimento associativo, as coletividades, as direções, os sócios? O que é que pode ajudar esse projeto da Casa do Movimento Associativo? Eu agora vou dizer isto de uma forma muito direta, mas já explico. O que nós queremos que esta casa do movimento associativo seja aquilo que o próprio movimento associativo cá em Almada entender que seja. Porque nós queremos que, de facto, que isto seja um projeto em que as associações locais se envolvam, que identifiquem aquelas que são as suas necessidades, o que é que esperam que aquela casa do movimento associativo almadense possa contribuir para aquilo que é o seu trabalho diário, não é? Que é muito exigente, como nós sabemos, eh, tem uma importância enorme, não temos qualquer dúvida relativamente a isso. E o que é que eles esperam dos poderes públicos instituídos, neste caso da sua Câmara Municipal, como parceiro ativo eh, em todo este conjunto de dinâmicas e de projetos e de iniciativas e de serviços, não é? Serviços que nós sabemos que prestam, ah, sabendo que, e temos essa consciência, não é? E nos vários trabalhos que estão feitos recentemente, em particular esse que está aqui em cima da mesa, que foi feito pelas escolas do desportivo, pela Associação de Coletividades,
ah, perceber de que forma é que nós podemos responder melhor. Nós não podemos ficar muito presos naquilo que são os regulamentos de apoio ao movimento associativo. Acho que temos de trabalhar mais numa lógica daquilo que são identificar quantos atletas é que os clubes têm, quais são os escalões, quais são as deslocações, o que é que aquilo tem em termos de peso financeiro, e estabelecemos um contrato de programa que liberte os dirigentes associativos, os treinadores, de uma carga de preocupação que é imensa de saber se tem autocarro para se deslocar ao Alentejo para fazer um jogo, porque se falamos aqui da organização desportiva, o Distrito de Setúbal vai até 4 concelhos do Alentejo, ou se uma determinada modalidade como o voleibol ou o handball, por exemplo, os clubes têm que se deslocar principalmente a norte, ou o basquetebol, por exemplo, a norte e a sul, principal e o sul, estamos a falar do Algarve. Portanto, há aqui toda uma estrutura que tem que ser alterada. E nós sabemos que nós não estamos a gastar o orçamento de uma Câmara Municipal, naturalmente que é limitado, mas tem que ter as suas prioridades e, portanto, nós não estamos a gastar, estamos a investir, estamos a trabalhar com as nossas crianças e jovens, estamos a trabalhar com as nossas populações de uma forma mais generalizada e estamos a integrá-los. Eu acho que qualquer autarca fica muito descansado quando tem tantos dirigentes no conselho dedicados, que dão muito de si, que é o tal empréstimo que nós nunca iremos pagar, nunca iremos conseguir pagar a esses dirigentes. É uma gratidão que nós levamos para a vida e acho que ficamos muito mais descansados. Temos dirigentes, pais, crianças envolvidas em diversas atividades, e é aí que está esse contributo, e é um papel que cabe a um autarca, é fazer de facto esse caminho com todos. Isso é para estar pronto quando? Para começar quando? Nós temos este ciclo de 4 anos autárquico, onde esperamos dar passos muito significativos para a constituição desta casa, que no início pensava-se que iria ser mais um espaço museológico. Não é um espaço museológico, tem que ser uma casa viva em que o movimento associativo sinta que é parte. Naturalmente que nós também temos aqui responsabilidade para transmitir às várias gerações, para que não se perca esta memória coletiva, a importância que o movimento associativo tem em Almada, porque nós temos, quer do ponto de vista coletivo, daquilo que já se conseguiu por diversos clubes, diversas associações, coletividades, que já tiveram elevado mérito e continuam a ter nas suas atividades. Também temos personalidades que se destacaram em várias modalidades desportivas, na área da música, no teatro, e portanto nós temos que mostrar às novas gerações e deixar essa memória naturalmente para que sintam que o movimento associativo tem importância também por isso, não é? E portanto que vai merecer sempre ter o acompanhamento dos poderes públicos. E aqui estamos a falar só dos poderes públicos locais, não é? A nível das juntas de freguesia ou das câmaras municipais. Mas o governo central também tem que perceber de uma vez por todas que o nosso movimento associativo, que vai para além do território continental e das ilhas, nós também temos um movimento associativo de imigrantes lá fora que continuam a expressar e a manter a afirmação e a identidade do que é sermos portugueses. E, portanto, o movimento associativo, de facto, é uma matriz essencial e está Agora no nosso genes. ia fazer um desafio, mas Eu ia tu deixar uma provocação. sim, Ou seja, isto tem muito a ver com a minha experiência, com os meus miúdos, com os clubes em que eles treinam. E a provocação é um pouco uma no cravo e outra na ferradura, só que ou seja, a nível de deslocações para torneios, está muito melhor do que estava. Ou seja, este ano, no ano passado, posso afirmar com toda a clareza que, ou seja, passaram a haver autocarros disponíveis, e até estranhei porque os jogos são simultâneos, são todos os fins de semana, e o handball, que é uma modalidade, eu vou dizer um disparate, mas é menor cá em Almada, Não, não.
Porque Que é isso? eu acho que só vejo Mas futebol não, em todo Não, lado. não, mas não não, devia Só de vejo ser. Os nossos futebol. Mas principais não é, atletas não são é, de não é. futebol, Pois, historicamente. Mas faz lá a provocação, porque eu tenho que dar aqui uma volta final. E depois disso. ou seja, estando melhor, esteve muito pior. Os pais nos clubes são metade dos clubes, ou seja, quer um, quer outro, dos que eu tenho experiência, porque são quem paga as mensalidades e muitas vezes leva os atletas e anda com eles e leva-os depois à federação, aos jogos da seleção e estas coisas todas, ou seja, é um esforço gigante dos pais e dos dirigentes. Os pais dirigentes, então, esses eu tiro-lhes o chapéu porque, ou seja, é o trabalho do dia a dia voluntário. Portanto, há o patrocínio e o Há um chamado é patrocínio. um patrocínio São mais do que patrocínio, terrível, porque terrível. é gerir Mas toda uma equipa. se eu olhar para o outro lado do rio, eu ir para uma determinada zona, podem-me dizer que há uma zona mais rica do outro lado do rio, em Lisboa. Mas os serviços que são oferecidos aos miúdos, nas escolas, o apoio que existe para nas escolas Sem dúvida, secundárias, os equipamentos disponíveis, a oferta é do dia para a noite. Eu tenho lá Até do ponto de vista do sobrinhas. investimento Sim. nas infraestruturas Mas desportivas. não precisa de ir lá do Tudo. outro lado. Basta ir ao Pronto, conselho pronto. vizinho. Então vou agora fazer um desafio, que é o desafio de uma ronda final, começando pelo Sérgio, que é um bocadinho, se tivessem uma medida mais importante para ter agora, qual seria essa medida? Portanto, começo contigo, Sérgio. Posso fazer só uma nota de enquadramento e depois dou a medida? Podes. Eu tenho, a medida para mim é clarinha, não é? Mas eu queria dizer o seguinte, nós, pegando aqui um bocadinho naquilo que temos estado a falar, eu acho que o grande referencial para pensarmos o que estamos a fazer e as políticas públicas deve ser a Constituição da República Portuguesa, que prevê expressamente este objetivo maior da democratização, quer da cultura, quer do desporto. Certo, mas a Constituição existe há 50 anos, não é? Mas houve muitas mudanças Sim, nestes sim, 50 anos, não é? Eh, Bom, portanto- e aquilo que eu queria dizer é que a perspectiva é a de que esta responsabilidade é uma responsabilidade do Estado, e isto é dito claramente, e a própria Constituição, desde 1976, que prevê que a concretização destes objetivos maiores seja feita em colaboração com o associativismo popular. Desde 1976 que a visão, Uhum. e esta visão não é por acaso, é porque, na minha opinião, porque imediatamente se percebeu que o Estado sozinho não conseguia fazer isto, não conseguia. E o movimento associativo sozinho provavelmente também não conseguiria. E, portanto, para conseguirmos garantir e assegurar a democratização, quer da cultura, e quando falamos de democratização da cultura, há muita gente que pensa que é todos terem acesso às poderem fruir das grandes obras da humanidade. Não é. O conceito de democratização da cultura que está na nossa Constituição é Prevê também a ao nível, produção. é ao nível da produção cultural também. E, portanto, não ao nível da produção cultural, nem Estado, nem autarquias conseguiriam nunca assegurar isto. E, portanto, quando nós falamos de regulamentos, quando nós falamos da Casa do Associativismo, quando nós falamos de gabinetes de apoio, de conselhos municipais, do que estamos a falar é disto, é de construção de uma verdadeira parceria entre, enfim, associações, autarquias, associações e Estado, porque em conjunto consegue-se fazer aquilo que individualmente cada uma não consegue fazer. Essa é a tua medida. Não, a minha medida é É. o estatuto do dirigente associativo voluntário. Nós temos podia falar de mais coisas, a desregulação do tempo de trabalho é uma coisa problemática, a legislação das associações em geral é uma coisa problemática, mas tendo que escolher apenas uma medida, eu escolheria o Estatuto do Dirigente Associativo Voluntário. Nós temos cerca de 450 mil dirigentes no nosso país. 450 mil dirigentes voluntários e benévolos, que dão o seu tempo pelos outros, não é? Portanto, se dedicam a estas causas porque, de facto, sentem que elas são relevantes. Bom, temos um estatuto que foi aprovado em 2004 e, portanto, que já trazia algumas coisas, mas é muito pouquinho. Passado 20 anos, os direitos que os dirigentes têm
são de facto muito poucos sim e não são uma expressão justa daquilo que é o seu papel social nesta sociedade. E a Confederação tem vindo ao longo dos anos a fazer propostas concretas de revisão deste estatuto. Os dirigentes associativos não querem ter privilégios, não querem nada disso, querem continuar a ser aquilo que são. Agora, dou um exemplo. Neste momento, o estatuto o que diz é que se o dirigente associativo for funcionário público, pode faltar X dias por mês de acordo com o número de associados, isto é proporcional ao número de associados, e não lhe é cortado do vencimento. Se trabalhar no setor privado, pode faltar, tem a falta justificada, mas corta-se-lhe o vencimento, não é? Portanto, imaginem que é preciso ir tratar de um assunto qualquer e tem que ser durante o dia e o dirigente tem que... Bom, corta-se-lhe o vencimento e, portanto, Que é aí não sempre. só não ganha, como Que é perde. sempre. Não só não ganha, como perde. Não é? E, portanto, eu diria, tendo que escolher uma medida, e eu concordo com o que foi dito, as autarquias têm sido o grande parceiro deste movimento associativo, não é igual em todo o país, infelizmente, e nós, no movimento associativo, temos que valorizar quando há, de facto, autarcas que olham para o movimento associativo na perspectiva da parceria e da construção. Às vezes colocamos sempre numa perspectiva crítica e deixa-me dizer-vos que há experiências no país que são mesmo muito negativas. Portanto, temos que valorizar este trabalho e esta construção coletiva, mas, em geral, as autarquias são um grande parceiro deste movimento associativo. O Estado Central continua a esquecer olimpicamente este movimento associativo e a assobiar para o lado como se nada existisse, e, portanto, eu escolheria o Estatuto do Dirigente Associativo. O mesmo exercício, Diogo. Eu volto ao início do estuário. Basicamente, coloquem as crianças como bitola em todas as decisões. O que for bom para elas é bom para todos. E fica fácil tomar decisões com esses parâmetros. Ok, André, Bem, eu vou trocar aqui num ponto um bocado chato, à vontade. mas é rápido. Isto resume-se sempre a votos. Esta é uma realidade, ponto final. Lembram-se de nós quando há autárquicas, legislativas, lembram-se de nós, as coletividades, vão ter connosco, vão ver as nossas instalações, aí nós já precisam de nós. Quando há desfiles, vamos mandar um e-mail para as associações. Há uma coisa que eles não se possam esquecer nunca. Somos nós que damos os votos. Somos nós que passamos a palavra se aquela pessoa é válida ou não para o nosso conselho. Porquê? Os pais, todos os dias, a toda a hora, nos perguntam. Então a Câmara já fez alguma coisa? Então e a não sei quantos? Os partidos políticos. E nós o que é que dizemos? Se for bom nós dizemos assim, não, olha, a Câmara está top. Transportes, top. Ok? Infraestruturas, estamos aqui um bocado debilitados, é uma verdade. Mas nós vamos passar isto para os pais, certo? Que, como você disse muito bem, somos muitos por todo o país. Portanto, quando aquele pai vai ter que ir votar, ele vai votar no quê? No bem-estar do filho. Se aquela Câmara, não é? Ou se aquele partido que está naquela Câmara, na Câmara onde exerce, está a correr bem e que as pessoas falam bem, onde eles estão os filhos, porque é um voto. E esse voto duplica-se, ok? Qual era a medida que propunha? É isso que eu ia dizer. Ah, A medida que eu proponho é, olhem para nós todos os dias. Nós precisamos todos os dias que olhem para nós e nos deem voz, porque somos nós que damos essa voz. Portanto, a minha medida seria, visitem-nos mais vezes e olhem para nós mais vezes. Mano, tu não estás um bocado adiantado? As eleições são daqui a 3 anos. O que é que tu estás aqui a fazer? Não, mas não estava a referir ao Palma. Ao Não, Palma mas não eu- era por aí. não, Já falei eu- consigo eu- várias vezes sim, sobre não, isto. Vocês sabem que eu estava a fazer passar. Não. compreendo e sabem que muitas vezes nós não estamos do todo outro lado da barricada, nós estamos todos do mesmo lado. E isso é que é importante e às vezes nem estamos, contrariamente àquilo que às vezes se pensa, e isto vincula-me naturalmente a mim e também não só a mim, também um coletivo que faço parte, às vezes não estamos muito preocupados com a questão dos votos, estamos mais preocupados é aquilo que nós temos que fazer agora para preparar o futuro que nós queremos alcançar. E de facto, a principal medida ou as duas principais medidas, mas elas estão lado a lado, uma é aumentar o investimento, por mais polémico que possa ser, porque há outras necessidades hoje em dia que nós estamos a viver, mas era aumentar o investimento no apoio ao movimento associativo,
porque ele irá cobrir um conjunto de áreas da nossa sociedade, da cultura, do desporto. Dentro da cultura temos o teatro, temos a música, temos a dança e, portanto, ao trabalharmos isto de uma forma integral, formando crianças, formando jovens, formando novos públicos, isto tem uma enorme envolvência. Portanto, se calhar também estamos a resolver um conjunto de outros problemas que logo num primeiro olhar não nos passa pela cabeça, mas que estamos efetivamente a resolvê-los. E depois até podermos nós estarmos num patamar como estamos aqui, em que estamos a falar olhos nos olhos, de uma forma muito aberta, em que estamos todos a construir coletivamente aquilo que queremos Sim. alcançar e, portanto, muita consideração e respeito por estes dirigentes associativos que são voluntários, de forma mais formal ou menos formal. O que nós pretendemos é construir um conselho aqui em Almada cada vez melhor e vocês são todos essenciais para podermos alcançar isso que todos desejamos. Bom, Queria se queria. calhar só deixar uma pequena Sim, nota, diz. que há uma falácia que nos estão sempre a dizer, que não há dinheiro, mas há dinheiro para 2 Apaches, 2 helicópteros relativamente caros, um navio de drones de 138 milhões. Também há dinheiro para as coletividades. Também tem de haver dinheiro para as coletividades, porque eram planos estratégicos para quem sejam, mas são valores astronómicos e vergonhosos. Temos aqui um hospital no Seixal para construir, ainda à Sim, e a espera. previsão para Portanto, 2030 e picos é que vamos gastar 5% do produto interno bruto em armas, pronto. o que são 17 mil milhões de euros, que se calhar eram melhor empregos em algumas coletividades. Se calhar íamos ter um retorno muito maior desse investimento nestas áreas do que este dinheiro que não existia e que afinal existe. Seguramente iríamos ter melhores pessoas e no futuro iríamos ter melhores políticos. Que é quem decide por E nós. até se calhar íamos ter planeta, que é uma coisa que é importante. Mas não podemos deixar também que decidam por nós. Por isso é que o movimento associativo é Sem importante. dúvida. Esta participação ampla e democrática é Só uma fundamental. coisa rápida. Diga. Eu hoje a falar aqui não estou a ver ali o Palma como senhor vereador. Estou a ver o Palma como um de nós. Precisamente Porque é o isso Palma, mesmo. Sempre foi. ora, portanto, eu quando me dirijo, não é neste momento, não é ao senhor vereador, está bem? Mas sim ao Palma, como pessoa e que sempre esteve junto de nós, e eu posso falar vivamente disso, foi o único que veio ter comigo. Portanto, hoje não estou a olhar para si como vereador, Claro. está bem? Estou a olhar Isso. como um de nós E muito que bem. aqui está aqui a dar Poderia ser de outra forma. o seu contributo. Atenção. Sim, senhora. Bom, eu quero agradecer a vossa participação e a conversa tão interessante e dizer que o 2800 Almada vai regressar no próximo episódio, se podemos dizer, sobre as questões do turismo e das populações. E muito obrigado e esperemos voltar a falar sobre o movimento associativo e o seu trabalho. Obrigada a nós. Muito obrigado. Obrigado.